agora à tarde. Porque nós somos instrumentos dele, na mão dele, usados por ele, e é isso que nós buscamos, ser usado por ele, simples assim. Eu gostaria que, para começar, você abrisse a tua Bíblia comigo em João, no capítulo 1, versículo de 1 a 4. Glória a Deus. Essa passagem, essa parte é para quebrar muitos por aí que falam que Jesus foi alguém especial, que Jesus foi um profeta igual a Maomé, que Jesus foi simplesmente alguém que falou muita coisa boa. Nós, como cristãos pentecostais, né, pastor? Nós cremos que Jesus é Deus, sim, que Jesus é soberano, e após ele ter passado por aqui, mesmo sendo servo, nós iremos ver isso. Ele foi Deus encarnado para me resgatar e te resgatar. Em João, capítulo 1, versículo 1, de 1 a 4, passamos a ler. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, versículo 4, e a vida era a luz dos homens. Pode falar assim em nome de Jesus. Não esquece de glorificar, irmãos, né? Porque glória a Deus. Glória a Deus. Vamos adorar, fazer barulho nesse lugar, porque é esse Deus Todo-Poderoso que estava lá no princípio, junto com Deus Pai, Deus Espírito Santo e Deus Jesus. E muitas pessoas confundem essa trindade, e eu gostaria de compartilhar com vocês. Sei que a maioria sabe, mas vamos relembrar todas essas coisas, porque isso fortalece a nossa fé. Jesus não foi um profeta, Jesus não foi alguém que passou por aqui e deu palavras bonitas, não, ele veio para dar salvação através do poder de Deus. Deus, ele se revelou a nós, Deus veio a este mundo. E só para não ficar nessas palavras, abra comigo lá em Gênesis, no capítulo 1, aleluia, glórias a Deus, Gênesis 1, e o versículo de número, aleluia, 1. Glória a Deus. Vamos dar uma olhadinha. Eu amo a palavra, porque a palavra, ela não precisa de interpretação, não. Tem muita gente que fala, aqui está, não, está bem claro, é nítido. Vamos lá, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Muito bem. A terra, porém, estava como? Sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, ou Espírito Santo na versão original, pairava sobre as águas. Muito bem. No versículo 3, que é onde eu quero chamar a tua atenção, está falando o que no comecinho? Haja luz. Deus disse, haja luz. Deus disse. Deus disse. Ou disse Deus. O que é dizer? Dizer é verbo. Quem que estava aqui no comecinho? Jesus. Sim ou não? Sim. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Louvado seja Deus. Mas o verbo estava com Deus no princípio. O Espírito estava, Deus Pai e Deus Jesus. E isso fica muito claro. Não está muito claro não, irmão. Eu acho que está meio assim, porque está falando e disse e tal. Vamos dar uma olhadinha, vamos continuar, só para a gente ter mais um pouquinho. Quando Deus foi fazer o homem, nós estamos ainda no capítulo 1, aí lá no versículo 26, vamos dar uma olhadinha. Hoje é culto de ensino, hoje a gente vai olhar essa Bíblia em nome de Jesus, para a honra e glória de Deus. Aleluia, versículo 26, diz assim: também disse Deus, como está escrito aí? Façamos o homem à nossa imagem. Façamos o homem à nossa imagem. Se fosse um Deus somente, ia fazer o quê? Vou fazer o homem, ou farei o homem à minha imagem. Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Só para aqueles, como diz meu amigo Carlos, evangelista, os linguagens
Guarulhos por aí, aqui para mim fica muito claro. Façamos é plural. Façamos. Semelhança, a nossa, é plural também. Ponto final. E aí, para a gente dar continuidade a essa maravilha, abra comigo lá em Mateus capítulo 28, glória a Deus. Antes do Espírito tomar conta do restante, porque ainda estamos só olhando o que Ele quer dizer para a gente. Louvado seja o nome do Senhor. Lá em São Mateus, no capítulo 28, quando Jesus ele faz a grande comissão, ou seja, o seu grande mandado, Ele deu uma ordenança para nós. Mateus capítulo 28, nós vamos ler o versículo 18. Grave isso, tá? Em nome de Jesus. O primeiro, a gente começou lendo João capítulo 1, versículo de 1 a 4. Amém? Nós vamos lá para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2. Depois nós temos também o versículo 8, dizendo 26, passamos o homem, 1, 26. Amém? Segura aí. Agora nós estamos em São Mateus. Bíblia toda, irmãos. Jesus, Deus e o Espírito Santo está em todo lugar. Quem fala que apareceu só depois é um grande equivocado que não lê a palavra do Senhor. Para mim está muito claro. Mateus 28, 18. Vamos lá? Vamos ler comigo? Jesus, aproximando-se deles, falou-lhes dizendo: o que? Toda a autoridade me foi dada aonde? No céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ponto. E não é o Espírito de Deus. E se fosse o Espírito de Deus, como eu já vi vários pregando equivocadamente ou não estudaram muito bem, para mim está errado, porque senão essa passagem Jesus falaria assim, batizando-os em nome do Pai e do Filho. Pronto. Não, ele fala batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo que está presente conosco hoje é Deus. Porque quando Jesus disse: vos enviarei o Consolador, quem é este Consolador? Que com gemidos inexprimíveis leva nossas orações até o Pai. Glória a Deus. Até o Todo-Poderoso. Até Deus, até Jesus que está sentado à destra de Deus. E agora Ele também já é Todo-Poderoso e nós vamos ver isso. Ele também é o Todo-Poderoso, assim como Deus Pai e Deus Espírito Santo. É a Trindade. Essa Trindade é o triângulo perfeito de ideias, de pensamentos, de vontade. E quando nós olhamos para isso, que me dá uma alegria muito grande, porque às vezes a gente fala: que problemão que eu estou, pastor. Mas esquece o tamanho do Deus que nós temos, que nós servimos. É um Deus mantenedor, é o Deus que criou, sim. É o Deus que nos mantém, sim. É o Deus que nos redimiu. Aleluia. E Ele fala muito claramente, toda, não é parte, não é parcial, não é só um pouquinho. Ele fala: toda a autoridade me foi dada. Aonde? Nos céus e na terra. Glória a Deus. Esse mesmo Deus é o Deus que mantém todo o universo. Nós não podemos focar na terra, nesta terra que nós moramos. Glória a Deus. Nós não podemos focar nesta terra. É o universo. O universo é mantido por nosso Deus. Vamos ter uma ideia? O Sol. Só para fazer um leve comentário em cima do Sol. Quando a gente estuda um pouquinho mais a fundo, o que é o Sol? Quem já teve a curiosidade de atentar o que é o Sol? O Sol é uma estrela de primeira grandeza da nossa constelação. O Sol, ele é aproximadamente 100 vezes maior que a Terra. 100 vezes maior. E o Sol, para poder manifestar, ou para poder dar a luz e calor,
ele explode. São explosões atômicas. Tá, irmão, o que você quer dizer com isso? Ele já era para ter apagado, pastor. Quanto tempo que ele está estourando, explodindo, já era para ter parado. Por que ele não para? Porque Deus quer que ele continue explodindo. Porque Deus quer que ele continue mandando o sol, o seu calor e a sua luz. As coisas são para a honra e glória dele, por ele, para ele, por ele. É assim que a palavra diz. Não tem divergência, é essa a palavra, ponto final. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que na hora que fala, ele fala. Glória a Deus. E as coisas acontecem. É simples assim. Porque lá no começo, quando ele começou a construir tudo isso, Glória a Deus. quando ele começou a construir, ele não precisou de nada mais do que a palavra. A terra era sem forma e vazia. Quando Deus começou a obra, ele simplesmente disse: haja e houve. Haja e houve. E muitas vezes nós ficamos preocupados de como Deus vai fazer algo na minha vida. Meu Deus, aleluia! Isso é diminuir demais Deus. Isso é querer colocar Deus no mesmo tamanho da gente. Como que ele vai fazer? Não sei. Se ele falar assim, ó, tá pronto. Porque Jesus nos mostrou isso, sim ou não? Na cura da filha do centurião. O centurião chegou para ele e falou: Senhor, se o senhor quiser falar uma palavra, minha filha vai ser curada. O que aconteceu? Ela foi. No mesmo instante, Deus falou: eu quero. Jesus falou: eu quero. E foi. Deus, Jesus falou: pronto. E aí nós olhamos para isso e ficamos tão limitados. E olhamos para Deus e falamos: Senhor, puxa vida, meu Pai, por que não acontece nada diferente na minha vida? Porque as coisas estão paradas e nós esquecemos de olhar que toda autoridade foi concedida a Jesus, a Deus, por Deus ou com Deus. Não importa o verbo, não importa a classificação, porque são leis. O poder é igual para todos. E se ele quiser, acontece, simples assim. É simples assim. E aí quando você abre, vamos ver de novo. Nossa, como eu gosto de folhear. Jesus. Você procura onde você quiser. Apocalipse, vamos lá. Apocalipse. Tem gente que fala: nossa, Apocalipse não dá não. Apocalipse é aquele negócio dos bichos. Ixi, Apocalipse eu não gosto não, viu, pastor? Nossa, Apocalipse. E sai o bicho lá cheio dos chifres. E não sei o que. E não sei o que lá. E não. Apocalipse é um livro de terror. E aí quando você abre a palavra, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, olha que lindo isso. Lá diz assim, pode esperar. Olha Deus. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga escola bíblica dominical. Brincadeira. Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Apocalipse 1, versículo 1. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, e esse anjo notificou o seu servo João, e o seu servo João, a qual testou a palavra de Deus, o testemunho de Jesus através do anjo, pelo profeta, que foi João. E aí esse Joãozinho, ele fala assim, ó: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia. Aí por que eu estou falando isso, meu amados? Porque depois quando você chega aqui, ó, no versículo 6 ao versículo 8, oh glória a Deus, eis que vem com as nuvens dos céus, todo olho verá, até quem fez maldade para Jesus, até quem transpassou, até quem crucificou, vai ver Jesus, vai ver que engolir que era o Filho de Deus, que era a verdade de tudo que ele falou, que o reino dele era sempre eterno, era para sempre, e ele vai se cumprir. Esse reino nós esperamos, pastor, essa é a nossa esperança. Esse reino sempre
corrupções, essa roubalheira, desvio de verba, né? Coisa linda, né? E a pessoa tem coragem de falar: o que eu fiz? Não vai ter detalhes. Certamente, amém. E aí, versículo 8, Apocalipse 1:8: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir. Quem está no finalzinho aí? Quem que é Jesus? Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso. Aleluia. Porque agora não tem mais aquela divisão. Vamos entender essa divisão, que Deus estava no trono e Jesus veio para morrer por nós. Lá em cima são 3 tronos, tá? O trono do centro, a direita e a esquerda. Direita é Jesus, a esquerda é o Espírito Santo. Entenderam? Comigo? Amém. Quando a gente fala isso de um Todo-Poderoso vai vir, eu já ouvi pessoas falando que é uma falha de escritura. Está escrito errado. Quantas coisas erradas nós vemos lá fora, né? Porque a Bíblia é tão perfeita que a gente pode continuar folhando, e a gente vai folhar ela mais um pouco, e a gente vai entender que quando Deus quer agir, todo o processo de Deus agindo, Ele faz da maneira que Ele quiser. Ele age da maneira que Ele quiser. Porque nós temos a falha de às vezes estar tão acomodados vendo as coisas, as pessoas falando, réus fazendo TikTok e outras coisas mais. A gente ouve umas coisas. Essa semana eu ouvi umas que eu não tenho nem coragem de repetir, falando de Jesus, que Jesus passou, que Jesus não era quase ninguém, só foi um bom profeta. E aí o outro falando: ah, mas Jesus não vai estar mais não, ele só sofreu aqui, para que ele vai voltar? E ele prometeu. O que ele falou? Não se turbe o vosso coração. João 14, 1 a 3. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu não vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar, eu vou voltar e vou buscar a cada um de vós, para levar para morar comigo. Essa é a promessa de Jesus. Todo sofrimento vai passar, porque Ele promete, está prometido. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E o Espírito Santo, então, como eu vejo Ele equivocadamente, querido? Atos capítulo 2, bora? Em nome de Jesus, abra a tua Bíblia comigo. Eita, glória. Só espero que tenha feito tudo que Deus colocou na minha ilustração, porque não tem posso, o senhor está vendo, né? O Espírito Santo está direção, ó. Bora lá. Glória a Deus, aleluia. É assim que Deus manda. Atos capítulo 2, aleluia. Aleluia. Olha, na minha Bíblia, ela fala o seguinte, na sua também, com certeza, em Atos capítulo 2. Ao cumprir o dia de Pentecostes. Qual que é o dia de Pentecostes? Vamos relembrar um pouco? Lá nas partes das tábuas, das 5 tábuas de Moisés, existia aquele período, que era o período de Pentecostes. O que era isso? Era um período que não podia, os escravos não trabalhavam, eles tinham um período de folga. Era levado a Deus todas as primícias, eram preparados pães especiais para aquela ocasião, e aí todos se reuniam para agradecer a Deus por todas as bênçãos que eles recebiam. Está lá, é só ler na lei de Moisés. Está lá, Pentecostes, esse é o Pentecostes. Quando acaba esse período, Jesus disse para eles o quê? Aguardar em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do quê? De poder. E aí eu ouço alguns pregadores também, com perdão da palavra, equivocadamente falando que a gente tem que receber fogo. Cuidado. O fogo que a Bíblia fala é o que vai queimar aquele que não é do Senhor. Porque na minha versão, na minha Bíblia, vamos dar uma olhadinha no que está escrito? Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados, onde eles estavam buscando a Deus, onde eles estavam esperando ser revestidos por Deus. Muito bem. E apareceram distribuídas entre eles línguas. Como está escrito aí? Línguas repartidas. Como está escrito aí? Distribuídas
Espírito Santo. Ponto. Naquela época, quando foi escrito essa parte, a interpretação de quem viu foi que parecia como labaredas de fogo. Parecia que ele não tinha uma ideia de que era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo mostrando, porque vamos lembrar, qual era o momento dos apóstolos naquele momento? Eles estavam sendo perseguidos, estavam escondidos, eles estavam sendo procurados para ser mortos, sim ou não? Eles precisavam de uma manifestação poderosa de que Deus era com eles. Até porque essa manifestação foi para demonstrar que Deus era eles. Simples assim. Quando Moisés, vamos lá para trás agora de novo? Eita glória. Quando Moisés recebe o chamado de Deus para levar o seu povo, Deus simplesmente, se tivesse falado para ele: olha Moisés, vai lá e fala que eu te mandei, o povo não ia acreditar. Porque até hoje a gente tem a palavra, a gente tem a verdade, a gente tem a Bíblia, a gente vai falar para as pessoas não aceitam. Ainda fala que esse livro é um livro de história. Isso aí é um contos. Alguém que escreveu, muito inspirado, escreveu a Bíblia. Isso porque ela tem aproximadamente 2000 anos que ela foi escrita e até hoje ela é vívida e cada palavra que você lê é para nós hoje. Aleluia. Se não for de Deus, eu não sei o que é então. E é o que as pessoas falam, que isso não é um livro. E aí você quer ver? Aí quando as pessoas me falam: ah, mas o Espírito Santo só aparece aí. Ô povo mal informado. Lá no passado, deixa eu ver se agora eu lembro. Levítico. Êxodo 31, versículo 3. Aleluia, Jesus. O Senhor tem autoridade, Senhor, e liberdade. Faça a tua santa vontade. Glória a Deus. Êxodo capítulo 31. Aleluia. Versículo 3, está aqui, ó. É isso, eita Deus, é do poder do Pai. Glórias a Jesus. Êxodo 31, versículo 3 diz assim: e o enchi do Espírito de Deus. Na versão original diz Espírito Santo. Deus que habilita de inteligência e de conhecimento. Começou lá atrás. Glória a Deus. Aleluia, lá atrás. Tem mais passagens que eu posso aqui perder de vista. Moisés estava sobrecarregado. O seu sogro Jetro vem visitar a Moisés e fala para ele: Moisés, você vai acabar, você não vai dar conta desse povo não. E aí Deus fala para ele: olha, ouvindo para ele, escolhe 70, e esses 70 eu vou capacitá-los para te ajudar. O Espírito Santo que habita em você, Moisés, eu vou dividir com eles. Sim ou não? Para a Bíblia, o Senhor não. E aí eu sempre venho falar que o Espírito Santo só aparece no Novo Testamento. Falta de aprender, falta de estudar, falta de buscar, dobrar o seu joelho e clamar ao Senhor. E aí, graças a Deus que nós temos curso de ensino, né, pastor? Para a gente aprender, para estar afiado na palavra. Sim ou não? Glória a Deus por isso. E aí a gente bota, vamos lá, vamos fazer um inglês para a gente não esquecer, porque isso é precioso demais. João 1 está falando o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Versículo 1. Aí a gente vai lá para Gênesis e a gente descobre que o verbo estava ali também, porque disse Deus, haja e houve. Ele estava lá atrás. E aí quando ele manda fazer a obra de levar o Evangelho, ele diz o quê? Mateus 28, versículo 18: ide, fazer discípulos. Você precisa escolher o discípulo, sim ou não? Ele manda escolher? Quem ele fala, pastor? Fazer discípulos de todas as nações. Nós não temos a obrigação de trazer ninguém, mas nós temos a obrigação de ir lá buscar. Nós vamos levar a palavra, nós vamos levar esse ensino, porque quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Aleluia! Olha como a Bíblia é perfeita, é geral, gente, é geral.
E aí você pega os profetas, qualquer um deles, pode escolher, qualquer um deles, Jeremias, Isaías, Amós, Obadias, qualquer um deles. Escolhe e abre o primeiro capítulo, versículo 1. Fala o quê? E veio a palavra do Senhor. Ponto. Eita, glória, aleluia. E veio a palavra do Senhor. Glória a Deus. Veio a palavra. Quem que é o verbo? Quem que é o verbo? Jesus. E para trabalhar ele manda quem? O Espírito Santo. Ué. E sereis vós todos revestidos. Aquele que me busca, de maneira nenhuma, lançarei fora. Aquele que me busca, me acha. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de... Eita, glória! Oh, Jesus amado! E a gente às vezes fica parado ali, imobilizado por qualquer problema e fala: Jesus, o que eu vou fazer agora? E aí a gente começa a ler, que foi uma coisa linda hoje. Gente, eu tinha feito um esboço lá, Deus falou: você não vai falar nada disso. Não é essa a palavra que eu quero levar para a igreja. Glória a Deus. Primeiro que você precisa lembrar de tudo isso. Porque às vezes a gente fica colocando tanto empecilho, tantas coisas falando que está difícil para não fazer. E Deus fala: você não quer fazer por quê? A primeira vez que Deus falou com Moisés, Moisés falou o quê para Deus? Primeiro ele já começou falando: eu tenho língua pesada. Ixi, eu não sei falar direito. Olha, desculpa, irmão. O danado do Moisés tinha sido criado no palácio. Ele era estudado em artes da guerra, em artes de tudo que é coisa. Aí Deus chega para ele e fala: você vai libertar meu povo. Ah, eu sou pesado na palavra. Pesado nada, não queria fazer. E às vezes a gente passa a mão e fala assim: ah, coitadinho do Moisés. Coitadinho. Que privilégio. Que privilégio Deus chegar para você e falar assim: você vai fazer a obra. E aí ele continua falando isso para nós hoje: meu filho, minha filha, você vai fazer a minha obra. Pode pegar os cativos. Oh Senhor, mas eu não sei falar. Sabe? Você sabe falar que Jesus cura, salva e liberta? Você sabe falar o endereço da tua igreja para Deus trazer ele para cá? Você sabe falar para ele para procurar qualquer lugar para achar o Senhor que ele vai achar? Porque a igreja simplesmente são quartos diferentes da mesma casa. Nós queremos ir morar no céu. Não importa a placa que está na frente, importa que nós servimos o mesmo Deus. E esse Deus é esse Deus poderoso aqui, ó. É esse Deus lindo que vai fazendo milagres e maravilhas e vai demonstrando o seu poder, vai enchendo cada um de seus servos, cada um deles, cada um deles. Quando Daniel fala que este reino será eterno, está em Daniel, é a mesma, quase a mesma coisa que João, que nem lembrava que Daniel tinha dito isso, ou talvez nem soubesse, ele vai e me solta essa lá em Apocalipse: um reino sempre eterno, onde nunca mais irá acabar. Porque não era do homem, é de Deus. E é esse o princípio que nós temos que entender. Porque olha que lindo, eu abri aqui, não estava nem no contexto do que eu estava pensando, mas olha Neemias. Neemias começa 1:1. As palavras de Neemias, filho de Abacuque, no mês de tal, estava da cidade dos seus anos, dos irmãos, tal, da palavra do Senhor que veio a ele. Qual que é a palavra do Senhor para mim e para a tua vida hoje? Vai e anuncia que eu estou voltando. Anuncia que eu quero salvar, mas a pessoa tem que me aceitar. Eu não quero santo, porque santo se torna quando está na minha presença. E vai receber o corpo santo quando chegar lá no céu. Aí nós seremos santos. Por enquanto nós estamos cavalgando, nós estamos andando, melhor dizendo, né? Passos curtos, um dia de cada vez, um momento de cada vez, uma prova de cada vez. E é isso que Deus quer para a minha vida. É isso que Deus pede para a sua vida, para perseverar, para ter essa diferença no coração, de buscar as pessoas, da gente amar o próximo. Glória a Deus, aleluia.
É esse amor que está faltando. Igrejas hoje estão cheias por causa de barulho. Não quero entrar em detalhes, mas lotadas, porque é chave daqui, chave de lá, e chave do não sei o quê. E aí, misericórdia. Chave do céu eu não ouço falar. É verdade, pastor. Chave do céu eu não ouço falar. Qual que é a chave do céu? A salvação através de Jesus Cristo. E isso é o que menos fala. Eu já ouvi pessoas falando sobre Deus, sobre Jesus, sem usar uma vez a palavra Jesus e sem falar uma vez que ele salva. Estou pregando o céu. Que céu? Não sei qual céu. Porque o céu que eu quero morar em Jesus, sempre das minhas atenções. O Jesus que passou por esse mundo, passou fome, passou frio, passou todo tipo de problema, de dificuldade, teve seu corpo moído, apanhou por mim, meu pecado causou todas aquelas chicotadas, foi por mim. É esse Jesus que eu quero ver lá no céu. E Deus mostra que são tantas coisas ruins que as pessoas pensam aqui na terra para poder pisar no outro: dinheiro, riqueza, misericórdia. As pessoas matam por isso. E aí Jesus é tão lindo e maravilhoso que ele faz uma cidade onde o ouro vai estar no chão, não é muro, é asfalto. Nossa, pedra preciosa, nossa, eu vou matar essa pessoa para pegar esse anel de diamante. Lá vai ter uma porta de diamante. Já pensou? Uma porta da cidade.